qualquer. 2, considerando que consumidores, 1 bilhão de consumidores, é algo muito importante. Mas, além disso, nós temos alimentos, petróleo, minérios. Temos petróleo desde o México, passando pelo Brasil, Argentina, Colômbia e em outros lugares. E temos também terras raras. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que esse poder da América Latina potencial, ele tem de ser fortalecido, ele tem de ser centralizado. Em quem? Ele tem de ser centralizado na nossa integração regional. E a América Latina não pode se condenar, como está sendo condenada nessa terceira fase de onda neoliberal, a ser uma produtora de commodity. Ela não pode se condenar. Nós não superaremos a desigualdade se não nos reindustrializarmos. Não há a menor hipótese. Por quê? Porque com quase 1 bilhão de mercado consumidor, você precisa da qualidade, da agregação de valor para produzir, primeiro, empregos, decentes, para dar emprego para os universitários, para dar emprego para a nossa população que vai se formar vamos dizer assim, em profissões técnicas, porque se precisa de técnico. E mais do que isso, porque nós não podemos nos condenar, diante da 4ª Revolução Industrial, a ser depositários simplesmente de plataformas. Nós não podemos nos contentar com Uber, com iFood, com Airbnb. Não é essa a possibilidade que pode transformar este continente. Quem se conformar em ser só importador de tecnologia será submetido de uma forma mais perversa do que é hoje. E nós veremos uma população imensa de jovens ter nem emprego nem estudo. É óbvio que o Samper tocou num ponto central: reforma tributária. O Piketty, Zapatero, dizia que dos grandes avanços tinha sido o imposto progressivo, Aqui nesse país não se tributa ganhos de capital, dividendos. É nós, e se eu me engano, eu não falo onde, uma das nações do Báltico que não tributam dividendo. Nós temos de tributar receitas financeiras, nós temos de tributar, sim, receitas digitais. Isso não tem evasão fiscal possível. No resto, tem uma coisa que chama evasão fiscal. Aliás, os paraísos fiscais, eles são paraísos fiscais por algum motivo. É onde se esconde, os rendimentos fiscais dos ricos desse mundo afora, que é a grande forma de corrupção. Então, voltando, se nós não podemos nos contentar na 4ª Revolução Industrial, que nós, em sermos só depositários de plataformas importadores de tecnologia, só se nós conseguirmos uma inserção, e nós temos de buscar essa inserção de forma autônoma, soberana e com a nossa força de integração. E sabemos, eu pelo menos conheço muito bem como é que se dá, e muitos de nós que tiveram no governo, Samper, sabem disso, como é que se dá a negociação de transferência de tecnologia, Com o nosso Estados Unidos não há essa transferência. Não há, simplesmente não há. Com alguns países da Europa, nós inclusive fizemos
o modelo do jato com a Suécia. Com a Suécia, por quê? A Suécia transferia no Gripen a tecnologia e compartilhava a tecnologia. Não é transferir só, é compartilhar. E além disso, tá, nós conseguimos também transferência de tecnologia com a China, a transferência via satélite, para satélite. Então, nós vamos ter de construir na América Latina um polo de negociação, porque ninguém dá nada, ninguém de graça. Construir um polo, uma força de negociação, é a nossa forma nova de integração, para que nós possamos, de fato, almejar a redução da desigualdade. Porque você precisa de dinheiro e você precisa que seu orçamento seja sustentável. O que a gente verifica é que o neoliberalismo aqui no Brasil criou uma coisa que chama teto dos gastos. O neoliberalismo transfere a política fiscal, então, para o teto. Ou seja, anula a política fiscal. E o neoliberalismo transfere a monetária para quem? Transfere a monetária para o mercado, a independência do Banco Central. E a partir daí, o Brasil vai ter de construir mecanismos. Por quê? Saibam, vocês lembram disso? Quando é que esse país industrializou? Pelo menos eu sei daqui da Argentina. Nós nos industrializamos quando as relações enfraqueceram, as relações de dominação. É péssimo a desglobalização. Eu não acho que a desglobalização é uma coisa boa, não. Acho que ela é um retrocesso. Mas eu não vejo como evitar a desglobalização se uma coisa é bloquear, é engraçado isso. Bloqueiam, ou seja, pegar o ouro da Venezuela e o dinheiro da Venezuela já pegaram há muito tempo. Agora, quando pegaram metade dos 620 bilhões de dólares de reservas russas, começou a colocar em questão a lógica do mercado financeiro. A partir dali, muita gente vai pensar onde colocar, em que moeda colocar, denominar suas reservas. Daí, nós vamos ver uma série de movimentos no seguinte sentido: diminuindo a força do dólar, transferindo, como foi recentemente, a Rússia e a Índia. A Índia compra a arma da Rússia. A Rússia recebe o pagamento em dinheiro, rúpia, né? Em dinheiro hindu, e deposita em títulos em moeda local, em rúpia, rompendo o SWIFT, em pequena escala isso. A Arábia Saudita aceitou pagamento de petróleo em moeda chinesa, yuan. Ao aceitar pagamento de petróleo em moeda chinesa, qualquer um de nós deve pensar que, assim, principalmente aqui que eu estou dentro da UERJ com economistas, lembrar que quando foi rompido o padrão dólar com o ouro, a primeira grande aceitação do dólar foi feita também pelos países do Golfo, que negociaram a aceitação do dólar contra a segurança ofertada naquele momento. Assim sendo, quero dizer para vocês que vai ter outras. Por exemplo, a Rússia exigiu dos chamados países hostis o pagamento em rublo. E com isso, o que ela faz? Utiliza o pagamento do gás e do petróleo. A Rússia, não, em euro, em dólar, em rublo. Ao fazer isso, ela obriga os países europeus a comprar rublo no mercado aberto. E isso valoriza o próprio rublo. Este processo de sanção, pela primeira vez, vai mostrar as consequências, porque se dá no momento em que há multilateralismo no mundo. Começa a haver. E aí é um processo de secessão que vai implicar em descasamentos, em
dissociações. Eu acho que mesmo que se resolva essa guerra agora, acho que traços disso vão permanecer. A América Latina tem de estar atenta a isso, que nós vamos ter de agir nessa circunstância. Todos os países da América Latina, eles hoje, mais do que nunca, antes da história, como dizia o Lula, nunca antes da história desse país, nunca antes na história desse continente, nós precisamos tanto de integração. Então, o Unasur, CELAC, são instituições que foram muito importantes, criadas, né, na outra onda progressista, que vão ter de ser tomadas com uma força imensa agora. E esse modelo solidário, eu acho que ele dá a base para essa conformação. Porque nós queremos tudo isso, para quê? Nós queremos dizer tudo isso para que o nosso povo latino-americano tenha outra condição de vida. O Brasil não pode ter 19 milhões de pessoas passando fome outra vez. Gente na fila de açougue querendo osso e o que em Minas Gerais chama mochiba. A gente não pode aceitar isso, e a gente não pode aceitar essa desqualificação, eu vou encerrar com isso, feita com as universidades desse país. Não é possível investir mais no Ministério da Defesa do que no Ministério da Educação e da Saúde. Não é possível